como o bom momento do Inter tá respingando neste momento de forma talvez até decisiva no ambiente do Grêmio. Gente, historicamente, né, quando um clube tá bem, o outro tá mal, né? Na dupla Grenal a coisa funciona mais ou menos assim. Tanto é que existe a lenda da gangorra Grenal, né? Mas é meio mentirosa essa gangorra. Já vi momentos que os dois estavam razoavelmente bem e principalmente momentos em que os dois estavam mal. É que no Gauchão não tem como os dois estar mal, né? É difícil um time do interior ganhar. Aconteceu pouquíssimas vezes. Então, o bem do Grêmio nesses últimos anos é um bem relativo. É um bem que ganhou do Inter. Ganhou Grenal, ganhou Gauchão, né? Mas de forma geral, ambos estavam mal. Então essa gangorra é meio fake. Mas uma coisa que não é fake é a verdade de que o momento bom de um põe pressão, geralmente, no ambiente do outro, né? A gente sempre fala, o Grêmio dos últimos anos se acomodou muito porque o Inter conseguia ser pior. Um dos piores Grêmios dos últimos tempos, em termos de elenco, né? Fez 3-0 no Inter, no Beira-Rio, no Gauchão, né? No mata-mata do Gauchão, se eu não me engano. 3-0 no Beira-Rio, com um elenco horroroso, o Grêmio na Série B. Acho que até era o Grêmio do Roger Machado, inclusive, né, em 2022. Então, assim, se nivelavam por baixo e tal, mas o fato de o Inter estar mal nos acomodava e vice-versa, né? E o fato de alguém estar bem também te desestabiliza, ou os teus insucessos pesam mais quando o rival está bem. É mais ou menos esse o panorama, assim. Acho que todo mundo que vive esse ambiente aqui da dupla Grenal sabe disso. Mas, curiosamente, tem um aspecto que está acontecendo agora que envolve o Inter na realidade do Grêmio que eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que o Inter, nesse bom momento que eles estão vivendo, pode ajudar o Grêmio em algumas questões cruciais que estão aí por se desenrolar ou para ter até um desfecho, né? Todo mundo sabe aí que o Inter tá há 15, eu acho, jogos invicto, tá ganhando quase todos, né? Deu uma arrancada incrível desde que chegou lá o Roger, o próprio D'Alessandro e o preparador físico Paixão, né? Figuras conhecidas aí do futebol gaúcho que chegaram num Inter devastado pelo glorioso Eduardo Cudê, saudades do Cudê, né? Que parece que não treinava os caras nem na academia. O cara destruiu o Inter, né? E a minha sensação é de que qualquer treinador mediano que chegasse lá daria ótimos resultados. O Roger, é verdade, está indo até além dessa expectativa, mas também eles pegaram uma terra muito arrasada ali e qualquer melhora seria notada. Eu acho também, daí agora abrindo um parênteses aqui, né, que a nossa fase é tão ruim, cara, que a gente tá tendo muito azar também. Não tô. Né, se tu tá caindo de paraquedas nesse vídeo, vai assistir todos os outros, tá? Que eu dei pau no Renato a torto e direito, sobrou até pra direção em vários vídeos ali, mas eu não tô passando nenhum pano, tá? Mas eu acho que além de toda a incompetência, a gente tá com azar, cara. Tipo assim, olha, pra dar só um exemplo, tá? Olha o caso do Soteldo, dos convocados, né? O Soteldo tomou um amarelo, dele não jogou o penúltimo jogo da eliminatória é, e jogou o último, que foi na véspera do Grêmio e Juventude, né? Chegou aqui cansado, mal pôde ser aproveitado. Pouquíssimos minutos foi aproveitado e ainda foi decisivo naqueles pouquíssimos minutos, né? Cara, se ele não toma aquele amarelo num jogo e toma no outro, ele estaria suspenso no jogo da véspera, daí seria perfeito pra gente, sabe? Tipo, enfim, mas principalmente o caso do Aravena, o cara nunca era convocado, ele foi convocado e do nada virou titular. Eu até falei aqui, né, num vídeo antes, que eu via uma possibilidade disso acontecer, porque o Chile está meio em crise, então eles estão talvez tentando encontrar novas soluções. Não é tão absurdo assim, mas por um lado era um pouco improvável que o Aravena fosse titular, sabe, cara? Daí o Vijaçante, que não era titular, né, o novo treinador lá colocou ele no banco real oficial, o titular toma um amarelo
Aí sim, no jogo da véspera do Grêmio e Juventude, ele fica suspenso. E aí quem é o reserva que entra é o Vija Sante. Então, cara, deu tudo errado por qualquer lado que tu enxergue, sabe? Né? Era uma tendência muito forte de no mínimo dois atletas ali, dos três, não jogarem o jogo inteiro ou boa parte dele, né? Mas os três jogaram 90 minutos. Então, assim, eu tenho observado alguns azares, né, como esse, assim, tipo, por exemplo, o gol que o Grêmio toma do Juventude no finalzinho do primeiro tempo. Cara, o Rodrigo Eli se machucou, nosso melhor cabeceador. Os caras botaram a bola na área, gol do Juventude, sabe? Então, tipo assim, é muito azar. Só que, claro, aquela coisa, né? Do Tiger Woods, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? A sorte acompanha os competentes e o azar acompanha os incompetentes. Também, assim, se a gente não tivesse, a gente tivesse um elenco melhor, né? Um time mais bem treinado, né? Mais organizado, beleza, a gente ia tomar esse gol, mas o time ia fazer 4-1, né? Tá, ia ter esse azar aí, mas a gente não ia nem tomar conhecimento, né? Ou se tivesse um elenco melhor, não ia precisar entrar o Gustavo Martins sem ritmo nenhum, o guri vindo de lesão. Aliás, o Gustavo Martins só não foi titular naquele jogo, provavelmente por conta disso, né? O Grêmio botou, o Renato botou o Jeromel, né? Que é um jogador claramente só para entrar em alguns minutos dos jogos e tal, para encerrar a carreira. Ele teve que jogar o tempo inteiro porque o Gustavo Martins não estava na plenitude ainda, né? Mas teve que entrar frio, sem ritmo, numa bola alçada na área, pum, gol do Juventude. Então, é um misto de azar que, obviamente, com a tua incompetência, o azar ganha mais corpo, né? Eu tô sendo bem claro, assim, não tô botando tudo na conta do azar, né? Mas, por outro lado, o Inter tá num momento que tudo funciona, tudo tá dando certo, né? Aquele ganhar do Vasco agora, acho que até foram melhor no jogo, eu não vi, mas dizem que foram melhores do que o Vasco. Mas, cara, aquele chute do Wesley lá, que foi 1-0, cara, o Wesley chuta 10 vezes aquela bola ali, 4 vai para fora, 3 vem um pouquinho mais para dentro, o goleiro pega, sabe? 2 na trave, tipo assim, entrou ali onde tinha que entrar. Um chute difícil. O Wesley até é bom jogador, mas um chute dificílimo, cara. De longe, assim, meio de primeira, meio no ar, assim, no sem pulo. E, enfim, cara, tudo dando certo pra eles, tudo dando errado pra nós. Mas, por incrível que pareça, é, o, o, o olhar que eu vou lançar sobre isso é otimista, né? Porque o Inter, salvo uma hecatombe, não vai ganhar nada esse ano. E essa boa campanha é quase um repeteco dos últimos anos, né? Que o Inter melhora muito no meio do ano e faz uma arrancada incrível na reta final, mas não ganha nada. Tomara que se repita o filme, né? E ano que vem a maionese deles desande de novo. É a minha torcida, né? Mas inegavelmente neste ano o que eles estão fazendo é bem expressivo, é bem impactante e esse impacto respinga no Grêmio. Por quê? Eu acho que pode respingar, melhor dizendo, em dois aspectos cruciais. O primeiro, o Inter, para se reformular e jogar bem e dar a volta por cima, além do D'Alessandro e do Paixão, que eu também citei, né? O Paixão também era do Juventude, na verdade, mas o Roger Machado era o treinador do Juventude. O Roger e o Paixão, na verdade, eu acho que dá pra colocar os dois nessa história aí. Eles estavam no Juventude e saíram, foram tirados do Juventude para irem para o Inter. Eu acho que se o Roger e o Paixão continuassem no Juventude, o Juventude estaria melhor. Primeiro porque eles estavam fazendo um bom trabalho, né? E acho que continuariam fazendo. E segundo porque a troca por si só já é ruim, né? Balança, às vezes o cara tem que se achar e patina. O técnico anterior não se achou, trocaram de novo, né? Esse agora até parece que está se achando mais. Mas enfim, o Inter sem a troca do comando lá atrás, que foi feita graças ao Inter, o Inter não, o Juventude, graças a essas trocas, provavelmente estaria melhor na tabela e provavelmente pegaria uma Sul-Americana ou algo do tipo, né? Tendo acontecido tudo isso, eu acho que o Juventude vai cair. E possivelmente vai cair na vaga que o Grêmio cairia não fosse esse movimento do Inter. Então o Inter pode estar nos salvando, cara. Ao destruir o Juventude, o Inter pode estar salvando o Grêmio. Eu acho que o Juventude iria para a Sul-Americana com certa tranquilidade se tivessem lá ainda hoje Roger Machado e Paulo Paixão. E acho que agora a chance deles cair
é muito grande e isso pode salvar o Grêmio. Obrigado, Inter. Mas tem um aspecto, esse é um achismo, né? Esse aqui é uma conjectura um pouquinho mais. Mas agora tem um aspecto que eu acho que ele, por incrível que pareça, é mais tangível, que é o aspecto de que o Inter pode estar, com essa ótima campanha que estão fazendo agora, salvando não só o nosso 2024, né, de não ser rebaixados porque empurraram o Juventude para o nosso lugar, mas o Inter pode estar salvando também o nosso 2025. E aí que entra toda a minha análise que eu fiz lá, a introdução aqui do vídeo falando da gangorra Grenal e etc. Cara, o bom momento do Inter, o bom futebol apresentado pelo Inter, os bons resultados colhidos pelo Inter, respingam de uma forma direta no Grêmio, no sentido de que, embora menos impactado pelas enchentes do que o Grêmio foi o time mais devastado de todos, é verdade, mas o Inter também teve seus prejuízos. O Inter também teve que jogar um pouco fora de casa, menos é verdade, mas teve. Também acho que o CT do Inter ficou até mais tempo que o do Grêmio fora de combate. Né? O Inter teve que ficar indo para Gravataí ou Alvorada, sei lá, onde é que é o CT deles. Né? Então eles também tiveram um impacto negativo da enchente que atrapalhou o ano deles. Né? Não foi só o Cudê, teve esse impacto também, cara. E o Inter, que também veio das enchentes, tá brigando, talvez até pelo título, mas com certeza por uma vaga direta na Libertadores, coisa que tá na mão deles, tá praticamente garantido, na verdade. Né? Então, eu lembro que lá na Libertadores ainda, o Inter patinando na Sul-Americana, perdia para não sei quem, empatava com o Real Tomayapo, e aí o Inter foi eliminado pelo Belgrano, né, se eu não me engano. Belgrano? Não, foi pelo Rosário Central do Campaz, né? Não sei, cara, mas teve um jogo, não sei se foi o Rosário ou se foi o Belgrano, foi um jogo que eles foram mal, que foi a volta dos clubes gaúchos depois da enchente, na volta daquela paralisação, que o Grêmio e o Inter jogavam em casa, mas ambos não tinham casa. O Grêmio jogou no Couto Pereira lotado contra o... Me deu um branco agora, o time que passou com a gente para a próxima fase da Libertadores, eu me esqueci agora, né? Nossa, cara, me deu um branco, uma coisa tão óbvia como essa. Mas enfim, o Grêmio estava mal na Libertadores, antes da enchente, é bom que a gente se lembre, né? Não foi o Independiente, não foi o... Enfim, o Grêmio goleou, se eu não me engano, nesse jogo, 4-0, uma coisa assim, no Couto Pereira, na volta das enchentes. E o Inter tinha optado, se eu não me engano, por jogar aquele lugar lá, Barueri, talvez. Acho que Barueri ou Campinas. Não, acho que foi Barueri, cara. Não, foi lá no estádio do Bragantino, acho que o Inter jogou. Lá em Bragança Paulista. Foi uma coisa assim, cara. Interior paulista, um jogo no estádio pequeno, acanhado, pouquíssima torcida, ambiente frio e tal. E eu lembro, cara, que todo mundo criticou o Inter pela escolha do local e não sei o quê, porque o Inter foi mal naquele jogo, não teve o resultado positivo. E o Grêmio com o Couto Pereira lotado e torcida, parecia o Olímpico, não sei o quê. E eu lembro que as análises falavam, olha, a vitória do Grêmio no dia seguinte tornou o insucesso do Inter ainda maior, porque a gente se espelha um no outro. Tipo assim, foi aquele jogo que o Inter entrou com o uniforme cheio de barro, de lama, assim, sabe? Né? Simbolicamente, depois das enchentes e tal. E o Grêmio no dia seguinte vai lá e faz 4-0, uma coisa nesse sentido, na Libertadores. Então, as análises, elas estavam muito casadas, né? E os analistas, os jornalistas falavam isso categoricamente. Olha, a vitória do Grêmio aumentou a crise do Inter, ou aumentou a derrota do Inter, né? O insucesso do Inter, porque mostrou, não é só enchente. O Grêmio também ficou parado, o Grêmio também perdeu questão física e tal, mas ó, de repente essa escolha do Inter pelo local foi mais equivocada, etc, etc. E o trabalho do Cudê foi mais questionado e tudo aquilo, muito graças ao Grêmio. E agora é o contrário, cara. Agora o Inter tá mostrando pro Grêmio que beleza, a enchente explica uma parte da história. A enchente atrapalha em algum nível, né? Mas não explica toda a história. Não explica toda a história. O Grêmio passa a ficar mais constrangido em usar a enchente, ou deveria, né? Ficar mais constrangido em usar a enchente como muleta
Ao passo em que, na medida em que ele vê um Internacional brigando lá no topo da tabela. No topo, não é por G7, G6, é no topo. Isso obrigatoriamente, isso obriga o Grêmio a arrefecer esse afã aí por se agarrar na enchente como desculpa. Né? É natural. E por que eu estou dizendo que o Inter pode estar salvando o 2025 do Grêmio graças a essa ótima campanha? Porque, cara, se o Inter tivesse ainda patinando em algum nível, tivesse ali em oitavo e numa campanhazinha mais melancólica, mais insossa e tal, eu tenho quase certeza que os dirigentes do Grêmio, ou boa parte das pessoas do Grêmio ali, comissão técnica, nem se fala, iam se agarrar na enchente com unhas e dentes. E talvez uma análise interna do Grêmio colocaria quase que 100% da culpa do nosso insucesso nas enchentes. Imagina o Inter em oitavo, em nono, o Grêmio está um pouco mais abaixo, que o Grêmio ficou mais tempo sem o seu estádio. Mais tempo com uma logística dificultada. Ia ser tudo transferido para enchente e talvez esse tudo absolvesse 100% Renato Portaluppi do péssimo ano que ele faz à frente do time. Então talvez, cara, olha que loucura, tem toda essa volta para concluir. Talvez o ótimo momento do Inter tenha sido ou está sendo decisivo para o Grêmio ter a convicção de que é necessário uma oxigenação no comando técnico do time. Se o Inter tivesse patinando e o Juventude também tá, o Juventude foi menos afetado ainda, mas também foi um pouquinho, né? Os clubes gaúchos estão com dificuldade, a enchente foi maior do que vocês pensam, não sei o que, o impacto, não sei o que lá. Não. Passou, o Inter tá lá, brigando lá no topo, né? Nós também já estamos com estádio, com tudo, né? Questão física já está em dia há tempos. E aí? Aí a gente é obrigado a olhar para outras explicações que também são responsáveis pela patética campanha do Grêmio em 2024. Vamos acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.